Olá, gente, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui para a nossa primeira live aqui na Clínica Otorrinos. A gente vai aguardar aqui só mais um minutinho enquanto o pessoal termina de entrar. Para quem já está online, eu queria pedir para a ajuda, né? Eu sei que é falta de educação já começar pedindo alguma coisa, mas queria pedir a ajuda de vocês que compartilhem com alguns amigos a live que você acha que possa interessar o tema, que ajuda a divulgar esse serviço que a gente está fazendo, né, na clínica. A gente sabe que é um tema muito interessante, assim, muita gente acaba tendo esse problema de tontura, e aí acaba que a gente vai conversar muito aqui, tem um bate-papo bom aqui com o Dr. Vitor, sobre o tema, o que é que você pode fazer em casa, algumas medidas aí que você pode ajudar, quando é que você vai suspeitar de tontura, o que é que pode fazer, o que é que deve evitar. Bom, eu sou o João Paulo Bastos, sou médico, sou otorrinolaringologista e atendo aqui na Clínica Otorrinos, né? E a gente vai, quinzenalmente, a cada 2 semanas, a gente vai estar fazendo essas lives com temas diversos, né? Então a gente vai no Instagram da clínica, a gente vai divulgar algumas caixinhas para que vocês sugiram os temas e aí a gente converse com algum especialista sobre o tema, tá certo? Então, nas próximas semanas, a gente vai definir qual vai ser o próximo tema e avisa aqui no Instagram para vocês, tá? Bom, para a gente começar, vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, é o Dr. Vitor Gondim. O Vitor terminou a faculdade de medicina aqui na Universidade Federal do Ceará, fez a residência médica de otorrinolaringologia na Universidade de Santo Amaro, fez uma subespecialização em otoneurologia pela Unifesp, a Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de medicina da Unicristos e atende com a gente aqui na Clínica Otorrinos, né? Vitor, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui à nossa primeira live. É uma honra ter você aqui com a gente, discutindo esse tema que a gente sabe que é um tema que interessa tanto você, que a gente sabe que você realmente gosta de estudar, gosta de conversar sobre ele. É uma honra estar aqui, ao mesmo tempo uma responsabilidade estar abrindo a primeira live aqui da Otorrinos, uma clínica que eu tenho tanto carinho. Sei que é um grupo assim especial, muito dedicado no cuidado dos pacientes. E estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre tontura e o máximo de nuances possível desse tema que me é tão caro. Legal, Vitor. A gente vai ter uma conversa praticamente informal aqui, tirando algumas dúvidas. Fiquem à vontade se vocês quiserem mandar alguma dúvida aqui para o Vitor, para a gente conversar. E, Vitor, vamos começar. O que é tontura, né? Já que é uma coisa assim que abrange tantos sintomas, como é que você pode definir para a gente o que é tontura? Bem, tontura, na verdade, é um conceito muito amplo que envolve, falando de uma forma bem resumida, dos distúrbios que afetam a questão do equilíbrio corporal. Ela pode se manifestar de várias formas e o paciente pode referir de várias formas a sensação de tontura. Desde uma percepção de que está com um padrão de desequilíbrio, ou de uma sensação de que o ambiente está rodando, de uma sensação de que ele mesmo está rodando, alguns movimentos, algumas percepções de alteração de equilíbrio também, com alguns movimentos de cabeça, desmaios. Então é basicamente uma queixa que envolve uma gama muito ampla de possibilidades. Então eu resumiria tontura dessa forma. Certo. Por que geralmente acontece, Vitor, a tontura? Ótima pergunta, João Paulo. Existe um conceito de tontura que ganhou uma popularização, mas me permita a eu não sei se eu chamo isso de arrogância, mas de corrigir esse conceito. Existe uma ideia de que tontura sempre é labirintite. E eu até gosto de dizer que é bom a gente dar o nome correto para as coisas, porque eu vou fazer o uso correto das coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma caneta e chamo aquela caneta de caneta, eu vou tratá-la como uma caneta. Agora, se eu chamar a caneta de lápis e eu for tentar passar uma borracha, não necessariamente eu vou conseguir apagar.
Então, existe a ideia de que toda tontura é labirintite. E não é bem assim. Então, assim, a gente tem várias possibilidades. Tontura vai muito além da labirintite. Tontura pode ter, por exemplo, a famosa doença dos cristais, em que a gente tem um deslocamento nos cristalzinhos que ajuda na nossa percepção de equilíbrio. E uma das causas é essa, é a principal causa de tontura. E o tratamento é a gente colocar esses cristalzinhos no local. Mas tem outras causas também. Por exemplo, às vezes é um paciente diabético mal controlado, que a gente precisa otimizar aquele tratamento. O paciente fez um ajuste de medicação e aquela medicação pode se manifestar muitas vezes como uma tontura. Ou, por exemplo, o paciente é hipertenso, tem pressão alta e fez também um ajuste de medicação. Existem alimentos que podem ou ser causa ou contribuir com a tontura. E aí, colocando até na hierarquia de gravidade, algumas doenças até mais graves, então como doenças de origem cardiovascular, doença de origem neoplásica. Então a gente tem esse neoplásica são os tumores, mas assim, quando eu falo a palavra tumor, quando eu falo doença cardíaca, eu tomo muito cuidado para colocar esse tipo de condição, porque na maioria das vezes não é isso. Ou quando é, por exemplo, uma doença cardíaca, é uma doença que a gente consegue ter um controle adequado. Então, tem essas questões, mas também o outro cuidado é não dizer que é uma, entre aspas, bem grande besteira, porque se o paciente está com sintoma e o paciente chegou ao ponto de procurar o médico, que aquilo ali causa incômodo e aquilo ali causa um transtorno no paciente. Então a gente tem essa ampla gama de causas e tudo isso tem que ser abordado com muito carinho para poder a gente achar o fator ou os fatores que contribuem para aquela tontura. É bem complexo, né, Vitor? A verdade é que é bem complexo. Aproveitando que você falou a questão dos cristais, né, surgiu uma pergunta aqui. E o que que pode causar, né? O que que pode fazer os cristais saírem do canto? Pois é, eu vou dizer com muita humildade, mas não é humildade só minha, não. É a humildade Uhum. da otoneurologia, como um todo. A otoneurologia, para quem não sabe, é uma área dentro da otorrino que cuida de tontura, zumbido e alguns tipos de perda auditiva. Então, a principal causa dessa doença dos cristais, que a gente chama de VPPB, V de vertigem, P de postural, porque depende de um movimento de postura, o outro P é de paroxística, porque ela vem numa crise, e benigna, porque graças a Deus ninguém nunca vai para um velório de pessoa morreu de VPPB. Não, isso aí não. Mas geralmente a causa da VPPB, da doença dos cristais, ninguém sabe. Então, assim, é o que a gente chama de doença idiopática. Ninguém sabe o motivo dos cristais saírem. Em alguns casos, existem associações com alguns fatores. Por exemplo, o paciente levou uma pancada muito forte. Eu já vi uma vez, o paciente estava fazendo crossfit, a barra do abdominal soltou, ele bateu a cabeça e os cristais deslocaram. Mas isso é exceção, não é regra. Há algumas doenças, como uma doença que aumenta uma pressãozinha no líquido na orelha, que pode também causar a VPPB, mas isso é teoria, ninguém ainda tem tanta certeza disso, mas tem essa associação muito forte. Doenças metabólicas também podem contribuir, mas na maioria das vezes é idiopática. Mas não é porque a gente não sabe por que acontece que a gente não quer dizer que não sabe como tratar. A gente sabe diagnosticar, a gente sabe tratar. A gente, que eu digo, é o otorrino de uma forma geral. Então, é uma doença simples de abordar. Alguns pacientes vão precisar até, muitas vezes, de algumas sessões de tratamento, mas a gente consegue propiciar uma qualidade de vida para o paciente nesse contexto. E é uma doença que, como você falou, né, ela é benigna, então ela tem um tratamento, de certa forma, até fácil, né, de ser feito, né, Vitor? Tem que ser feito o diagnóstico correto e aí, consequentemente, o tratamento se torna simples também, né? Sim. Perguntaram sobre a questão dos exames. É uma pergunta que tem lá na frente, a gente vai já conversar um pouquinho sobre os exames, tá? E na sua prática, Vitor, no dia a dia, quais são os sintomas de tontura mais comuns? O que é que o pessoal chega reclamando mais? O que é mais comum de você escutar? Boa pergunta, João Paulo. Assim, eu realmente vejo uma variedade muito grande, é porque cada paciente tem uma leitura da tontura e como aquilo causa incômodo na vida dele. Então, muitos pacientes vão dizer que percebem o mundo rodando, tem até uma classificação para isso, a vertigem externa. Outros pacientes vão referir que percebem que eles mesmos estão rodando.
Eu vejo mais uma miscelânea de sintomas. Aí, às vezes a gente tenta na nossa consulta apurar um pouco mais para saber qual é o padrão que predomina mais. Mas o que eu vejo é realmente essa percepção de que está tudo rodando, ou uma tontura que o paciente refere a uma movimentação de cabeça e aí sente a piora ou o desencadeamento do sintoma. Porque quando a gente tem o movimento de cabeça como desencadeante, como gerador, ou mesmo como fator de piora, isso começa a apontar mais para uma causa labiríntica. E quando eu digo a palavra labiríntica, eu digo com muito cuidado para não soar como labirintite. Então, porque às vezes a pessoa chega, ai meu Deus, eu estou com labirintite. Labirintite é raro. Eu vi pouquíssimas labirintites que eu preciso internar uma pessoa pouquíssimas vezes na vida. Se eu vi uma, eu vi muita. Mas doenças no labirinto, não. Aí, esse é meu dia a dia. Então, é isso que a gente vê bastante. Surgiu uma pergunta aqui bem interessante, Vitor. A pessoa falando que sente o zumbido e que depois vem a tontura. Tem relação? Sim, algumas condições existem os sintomas de ordem auditiva. Então, o paciente pode referir associado à tontura, porque só para explicar um pouquinho de como onde acontece o nosso equilíbrio e a nossa audição, são áreas irmãs. Então, a área da audição ela se comunica com a área do labirinto responsável pelo equilíbrio. Então, existem algumas condições que o paciente sim pode referir zumbido, dificuldade para ouvir, sensação de ouvido tampado e outras variantes antes, durante ou depois da crise. E tem uma doença muito específica chamada síndrome de Meniere, que ela se caracteriza exatamente por isso. Você tem uma tontura que dura geralmente de 20 minutos a 24 horas, associada a um sintoma auditivo flutuante. E muitas vezes é ou uma dificuldade para ouvir, ou uma sensação de ouvido tampado, ou mesmo um zumbido. E é uma doença que ela é controlável. Então, ela, óbvio, requer um acompanhamento, mas a gente consegue controlar. Você deixou bem claro, Vitor, que labirintite, né, não é sinônimo de tontura. Mas a labirintite pode causar tontura? Existe realmente a labirintite? Existe, ela, quando a gente diz que labirintite é raro, isso tem que ser muito enfatizado pelo paciente, que a gente não ignora a existência da labirintite. Ela existe. Muitas vezes o paciente tem um quadro infeccioso e tem a consequência de ter uma labirintite por conta daquele quadro infeccioso. Mas a labirintite bacteriana, por exemplo, que geralmente é uma complicação de um otite, ela já é um evento mais raro, não costuma acontecer com tanta frequência, mas popularizou-se. Então, existem até alguns medicamentos que têm um nome parecido que se usa em contexto de doenças do labirinto. Mas medicação a gente tem que indicar de uma forma personalizada. A outra analogia que eu gosto de fazer, eu sou uma pessoa de muitas metáforas, mas assim, se existe uma pessoa que calça 41, eu não posso dar um sapato 38 para ela. Eu tenho que dar o sapato 41. Da mesma forma que a pessoa que calça 41, eu não posso dar o sapato 38. Eu tenho que dar aquele sapato para aquele pé. Então vai ter doenças que eu vou usar reposicionamento de cristais, vai ter doenças que eu vou usar, vão ter doenças que eu vou usar medicações, vão ter doenças que eu vou usar os dois. Então, é um tratamento muito personalizado. Por isso que eu, particularmente, sou muito fã de uma avaliação presencial. Você conversar com o paciente, você examinar o paciente para poder ver qual é a conduta mais adequada para aquela situação. Legal. Existe alguma faixa etária que é mais acometida pela tontura? Ótima pergunta. O que acontece? Graças a Deus, a nossa população está envelhecendo. O que é que eu quero dizer com isso? Se tem mais pessoas mais velhas, é um sinal de que as pessoas estão vivendo mais. Só que a metade vazia do copo, se é que eu posso chamar dessa forma, é que algumas condições vão ganhar mais força. E me preocupa muito as condições do equilíbrio nas populações mais velhas. Então, por exemplo, se a gente for colocar na hierarquia, as crianças têm menos, os adultos já têm mais, os idosos têm mais. Existe um estudo que mapeou nos Estados Unidos as estatísticas de tontura. Então, de cada 10 idosos,
6, pelo menos, vão ter tontura ou já tiveram em algum momento. Então, esse é um dado importante porque no idoso existe uma alteração de equilíbrio e existe uma repercussão que se chama queda. Ah, tudo bem, mas isso é coisa de... Não vai chegar aqui em Fortaleza? Vai chegar em Fortaleza sim. Na verdade, já existe em Fortaleza, já é uma realidade. Mas já existe um estudo do IBGE que mostra que em 2040, se a gente continuar o nosso ritmo de crescimento populacional, a nossa população vai estagnar. Ou seja, teremos muito mais idosos do que pessoas mais jovens. Ou seja, teremos que ter ruas adequadas, casas adequadas para as pessoas se locomoverem e estimulação de hábitos de vida desde cedo para essas pessoas se adequarem. Então, eu bato muito na tecla do idoso porque eu prefiro prevenir a queda do que ter que lidar com a queda depois, porque as consequências são mais sérias e o tratamento é até mais difícil. Mas muito boa pergunta. E a tontura pode ter alguma relação com quadros de enxaqueca, Vitor? Sim, existe uma variante da enxaqueca que se chama enxaqueca vestibular ou migrânia vestibular, porque migrânia é um sinônimo para enxaqueca, que se caracteriza basicamente por ter tontura de diversos padrões e enxaqueca associada. Para quem não conhece a dor da enxaqueca, que é uma dor bem debilitante, algumas pessoas precisam até se ausentar das suas atividades, é uma dor que muitas vezes ela se caracteriza por pegar essas regiões laterais aqui da cabeça, às vezes ela pega um pouquinho da frente, e ela tem uma intolerância a som forte e luz alta. Então é uma dor de cabeça que tem esse padrão ao mesmo tempo. Se ela se acompanha de tontura e vem com uma certa frequência, isso ganha mais força na nossa suspeita diagnóstica nesse contexto. Mas também é uma doença que a gente consegue controlar. A analogia que eu faço é como se fosse uma rinite. Rinite a gente não consegue, não dá para eu chegar para uma pessoa e prometer, olha, vou tirar a sua rinite para sempre, mas eu consigo prometer que nós vamos nos empenhar para atingir um controle. Isso sim. Então, na tontura é isso. Tontura não é um caminho sem fim, não é um caminho sem esperança. Eu acho que tem boas possibilidades e a enxaqueca vestibular é uma delas. Legal, Vitor. E existe também relação da tontura com alguma doença, por exemplo, como ansiedade ou depressão, algum transtorno do humor? Como causa e consequência. Existem algumas doenças em que a ansiedade pode desencadear crise de tontura e existem algumas tonturas que a ansiedade ou a depressão mesmo pode ser uma consequência. Imagine um paciente que tem uma vida ativa e de repente ele passa a restringir suas atividades, ou de repente sofre uma queda e passa a ficar mais restrito por conta de uma tontura. Então isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Então não é mais aquela filosofia da gente colocar o paciente em caixinhas. Ele tem a caixinha da tontura e acabou. Não, a gente tem que olhar o todo. Eu partilho da filosofia pessoal de que todo ser humano vive no planeta, se é que existe alguma pessoa sem problema, se existe, eu gostaria muito de conhecer, deveria fazer terapia. É uma forma de prevenir isso. Então, é uma forma dela se conhecer, de lidar, e na tontura não é diferente. No zumbido também não é diferente. Então, realmente existe essa alteração de ordem psiquiátrica, psicológica, e também é uma coisa que eu tomo muito cuidado nas palavras, porque existia um conceito muito antigo de achar que doença com componente psicológico é uma coisa menor. Não. Se está incomodando aquele paciente, isso merece ser abordado. Não deve ser ignorado, não deve ser deixado para lá. Ou, é só uma coisa da minha cabeça. Não é só, é uma coisa que está envolvida. Isso merece ser abordado também. Legal. Bom, então a gente vê que a tontura ela pode ter alguma relação com a parte neurológica, com a parte psiquiátrica. Qual é o primeiro profissional, o primeiro médico que a pessoa deve procurar quando está com tontura, Vitor? Existem algumas opções. Existe a opção dele procurar. Na verdade, o paciente na prática ele termina procurando nas mais diversas especialidades. Pode procurar, por exemplo, a doutora Natasha, que é uma excelente endocrinologista, que está aqui nos prestigiando. Pode procurar muitas vezes o cardiologista. Pode procurar até mesmo o neurologista também para ter essa avaliação.
e muitas vezes ele também procura o clínico geral. Então, assim, graças a Deus, o estudo das tonturas, a gente vê ganhando espaço nas faculdades, as pessoas vêm conhecendo mais essa área, e da mesma forma que o otorrinolaringologista, ele é uma ótima linha de frente também para ser avaliado. E aproveitando também o prestígio aqui do doutor Nairton, que está nos assistindo também, muitas vezes ele procura o psiquiatra. Então, assim, é um sintoma que muitas vezes atinge diversas nuances, diversas especialidades. Então, tem esses caminhos para a gente seguir, de separar uma tontura de origem vestibular, de uma tontura ou isolada de origem vestibular, ou em conjunto com outras especialidades. A gente anda muito de mão dada, não só com outros médicos, como colegas de outras áreas da saúde. Fonoterapia, na fonoaudióloga, no caso, ou fonoaudiólogo, vai andar também de mão dadas com o psicólogo ou a psicóloga, vai andar de mão dadas com a fisioterapeuta ou fisioterapeuta. Então, é uma abordagem que tem que, pelo menos para a gente conduzir de uma forma ideal, um time bem entrosado de confiança. Um time multidisciplinar, né? É muito Isso. comum a gente ver no consultório essa angústia. Às vezes o paciente chega já com a angústia da doença, a angústia de nem sabe se está procurando o profissional correto, né? Mas realmente qualquer profissional desse vai fazer a avaliação, vai saber para quem que vai direcionar, né? Se realmente é uma tontura de origem neurológica, uma tontura de origem labiríntica. E, Vitor, com relação às crianças, tontura é comum em criança? Não é? Quais seriam as causas mais comuns? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho, quando eu atendo pacientes pediátricos, é uma conversa que também puxa alguns caminhos. Então, o que é que acontece? Estatisticamente, na minha experiência de consultório, realmente o grosso do que eu atendo é adulto, principalmente idosos, mas chegam crianças sim. Então, muitas vezes o que eu vejo em crianças são algumas situações. Primeira situação, erro alimentar. Então, existem erros alimentares que podem influenciar em tontura. Tanto que existem crianças lá na Unifesp, onde eu tive minha formação na parte de otoneiro, a gente tinha um ambulatório só de tontura em criança. E muitas vezes a gente resolveu os quadros com um medicamento no início, mas com mudanças de hábito. Então, o que é mudanças de hábito? Para ilustrar, por exemplo, se alimentar a cada 3 horas, evitar cafeína, tudo bem, criança não é uma coisa que estatisticamente a gente vê tomando muito café, mas evitar alimentos industrializados, processados, evitar consumo de carboidratos, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, que são aqueles carboidratos que você come e rapidamente altera o açúcar. O labirinto é muito sensível a isso, a gente vê muito isso. E a gente vê algumas crianças que têm uma sensibilidade no ouvido, na parte labiríntica maior, que eles às vezes se manifestam como aquela criança que anda no carro e passa mal. Ou aquela criança que anda em qualquer veículo. Pode ser um carro, pode ser um ônibus, pode ser um navio. Navio é clássico, né? A gente vê as pessoas andando em navio passando mal. Isso é o que a gente chama até de cinetose supercístite no adulto. E raramente, aqui eu tomo muito cuidado com isso, existem algumas crianças que têm um quadro de dor de barriga que ninguém sabe explicar o porquê, e mais na frente isso evolui com enxaqueca. Existem alguns estudos que mostram que a dor abdominal sem explicação, ela pode contribuir para gerar uma variante de enxaqueca. Mas óbvio que isso não é para todos, isso precisa ser individualizado. Legal. A Natasha, inclusive, pontuou aqui que realmente vários pacientes podem também, né, ser pacientes, né, do endócrino, né? Tem aquele Sim, paciente diabético que está com a glicemia descontrolada, que está com hormônio tireoide descontrolado. Então, realmente, algumas vezes, né, às vezes até uma hipercolesterolemia, o colesterol muito alto também pode ser causa, né? sim, perfeitamente. Perfeitamente. Inclusive, quando a gente estuda as tonturas, existem até capítulos de livro que abordam as tonturas de origem metabólica. Isso ainda divide um pouco de opinião com alguns otorrinos, mas na minha experiência pessoal, eu inclusive tenho pacientes que só com mudanças de hábito a gente consegue otimizar a tontura.
paciente diabético de primeira viagem, vamos chamar dessa forma, se é que dá para eu chamar assim. Ele começou a fazer aquele ajuste de medicação, então ele ainda está conhecendo aquela dose ideal para ele. Muitas vezes ele pode se manifestar com tontura. Distúrbios tireoidianos também. Distúrbios do metabolismo das gorduras também pode se manifestar. E tudo isso em conjunto. E eu até, João Paulo, se você me permitir a liberdade, eu vi que um dos nossos telespectadores perguntou sobre a cafeína. Foi o Alan que perguntou. Outro gatilho importantíssimo para a tontura. Cafeína, lembrando que cafeína não existe só no café. Existe, por exemplo, em refrigerantes de cola, existe, por exemplo, em alguns energéticos, existe até em alguns remédios para dor. Então, normalmente, o que a gente costuma orientar o paciente que tem uma sensibilidade maior na parte de tontura é que ele opte pelo café descafeinado. É uma opção. Alguns pacientes realmente não gostam. Na verdade, não alguns não. A minoria não gosta. Mas é importante que a gente tenha essa carta na manga para poder contextualizar, porque o tratamento ele envolve uma parceria entre médico e paciente. Mas o descafeinado é liberado, Vitor? A pessoa pode tomar o tanto que ele quiser ou ele tem ainda uma ressalva? Particularmente, eu lembro de uma frase de um professor nosso da faculdade, salvo engano, foi o professor Ronaldo, que é um professor maravilhoso de farmacologia, uma frase que eu uso até hoje, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o que que acontece? Um dedinho de café é uma coisa, um dedinho de café desse tamanho aí já é outra coisa diferente. Então, e também tem que tomar um cuidado com o café mesmo descafeinado, porque muitas vezes a pessoa capricha no açúcar. E açúcar dentro do café também não é bom. Mas o café descafeinado por si só, se considerar só esse fator, não, normalmente os pacientes com tontura, eles costumam tolerar bem e não ter mais crises. Pelo menos se for só esse fator. Óbvio que tem mais coisas que às vezes a gente tem que contextualizar. Então, ou então aquele paciente que tira o café, mas que passa a tomar cappuccino, né? Achando que está É, diminuindo o café, né? Também é bem comum. e o cappuccino é uma tripla armadilha, porque o cappuccino, ele entra cafeína, ele entra chocolate e ele entra açúcar. Então são três coisas que em conjunto vão dar uma turbinada para o mal no labirinto. Então existem realmente alguns alimentos que a gente tem que ter muita atenção. Eu até tento, na nossa abordagem com o paciente, tentar deixar ele, salvo contraindicações, deixar ele o mais próximo da vida normal dele possível. A analogia que eu até gosto de fazer é assim: o paciente vai para uma academia, malha 10 anos seguidos, está lá no físico dele perfeito, está lá malhando. Se ele deixar de malhar um dia, ele vai perder o condicionamento físico que ele colocou em 10 anos? Não, ele não vai perder o condicionamento físico em 10 anos. Por exemplo, então está tendo um evento de família, a filha daquele paciente está casando, estão servindo o bolo de casamento, o bolo tem chocolate e tem açúcar. Eu vou privar meu paciente disso? Não. Óbvio que eu oriento dos riscos, mas o que não pode é todo dia fazer isso. Ou, no momento de crise, ele dizer, vai lá, come chocolate como se não houvesse amanhã. Ou come açúcar como se não houvesse amanhã. Não. A gente tenta normalizar a vida do paciente. Óbvio que salvo contraindicações. Eu não posso dizer isso para todo mundo. Essa consideração é muito legal. O problema é quando você faz o que deveria ser a exceção, a regra, né? Exato. Aí você estava falando, Vitor, vou voltar aqui um pouquinho na conversa, desse quadro que é comum das pessoas, especialmente as crianças, sentirem a tontura quando estão andando no carro, né? Você falou que era a condição chamada de cinetose. Tem cura? Como é que avalia isso? É a mesma filosofia da rinite. Tem controle. Nada impede do paciente ter uma crise ou outra. Então, primeiro, o que é cinetose? É realmente essa tontura que a gente tem em veículos em movimento. Cinetose vem salvo engano, do grego, quando a gente estudava física para ir para o vestibular, existe a energia cinética, que era a energia do movimento. Então, pronto, cinetose é a tontura que o paciente vai ter em veículos em movimento. Então, quando. Aí vamos lá, eu tenho que abordar por veículo. Então, por exemplo, o paciente está dentro do carro. Normalmente, graças a Deus, dentro do carro, o paciente tem como passageiro, não como motorista. Já pensou se fosse como motorista, a quantidade de acidente que a gente ia ter por causa disso?
Então, na maioria das vezes é quando ele está nessa forma. Se ele estiver dentro do carro, a primeira abordagem que eu tento fazer é pedir para ele fixar um ponto dentro do carro, não pode ser na rua. Porque se ele fixar um ponto na rua, a rua está se mexendo. Então eu vou ter um estímulo, eu vou ter um gatilho. Beleza. Dentro do carro, dentro do trem, dentro do avião, dentro do o ônibus espacial foi só um pequeno exagero da minha parte, mas dentro do elevador, dentro de qualquer outra coisa, é interessante que ele fixe um ponto. Num primeiro movimento, parou a tontura? Ótimo. Não parou a tontura, o nosso próximo passo é, de repente, tentar uma medicação de resgate, alguma coisa assim. Ah, mas qual é a medicação de resgate? Eu vou pegar da minha cabeça? Não. Se você tem isso com frequência, passe no médico, porque existem medicações que têm contraindicação. Por exemplo, tem medicações que, se o paciente tiver uma doença chamada glaucoma, que é a pressão alta do olho, ela pode aumentar a pressão ocular, e aí isso é um problema. Aí o paciente com tontura pode ter uma baixa visual. Então, tem esse ponto. Fixar um ponto, de repente ir para a abordagem medicamentosa. A abordagem alimentar também, ela é pensando em efeito de longo prazo. Esse é um ponto. Então, navio, ou carro, trem, elevador, que são os veículos mais comuns do dia a dia, beleza, esse é um ponto. Mas a pessoa está lá, passou meses juntando dinheiro para ir para um cruzeiro. Passou, se Deus quiser, a pandemia acabou hoje. Aí pronto, abriram novamente a temporada de cruzeiro. Vou lá para o cruzeiro, aí tem lá o navio. O que eu recomendo para o paciente é tente pegar uma cabine no meio do navio, porque o navio ele é assim. Se eu pego uma cabine ou nessa ponta, o que é que vai acontecer? Vai oscilar muito. Se eu pegar aqui no meio, já oscila menos. Então o paciente tende a ser menos estimulado. E ainda existe uma outra condição em quem anda de navio, que é o chamado mal do desembarque. A pessoa se habitua com aquele balançado. Eu mesmo tive isso. Tive uma aula prática de tontura. Então, você desce do navio, você fica um pouco tonto. Normal, pode acontecer. Então, assim, você gerar uma percepção de autoconhecimento no paciente é importantíssimo para ele não se assustar sem necessidade. Ou, quando vier um sintoma de alarme, ele saber o momento de procurar uma avaliação com o médico ou não. Então, todos esses pontos devem ser contextualizados dentro de veículos em movimento. Postaram uma pergunta aqui bem interessante, Vitória. Ele perguntou se a tontura na infância pode ter alguma característica genética. Sim, existe um componente genético como muitas doenças. A gente verifica que muitas vezes existem famílias, da mesma forma como a enxaqueca, eu até mais atrás comentei a questão da dor abdominal como variante de enxaqueca, ou tontura, como mais na frente se manifestar como enxaqueca. A gente verifica muitas vezes uma história familiar. O paciente chegar, minha mãe tinha, meu pai tinha, e eu tenho. Então, isso é importante também, porque realmente pode ter esse componente e a gente abordar desde cedo. E aí volta para aquela ideia. Nada como uma alimentação saudável e bons hábitos de vida. Legal, legal. Você falou essa questão do navio, falou do carro. Existe também essa cinetose também no avião, Vitor? Existe. O avião, graças a Deus, ele tende, salvo voos turbulentos, a não balançar tanto. Ele vai balançar mais no pouso, na decolagem e, obviamente, quando ele pegar uma área de turbulência, ou, por exemplo, se pegar uma época do ano que termine ventando mais, ou num tempo mais turbulento. Quando ele sobe para cima das nuvens, ele tende a oscilar menos. Então, assim, tem que separar esses momentos. Então, muitas vezes, esse é outro ponto importante, até mesmo para o adulto e para a criança, quando o avião está para pousar e está para decolar, o que é que vai acontecer com a pressão dentro do avião? Vai mudar. Então, alguns pacientes podem ter um incômodo no ouvido e um paciente com sensibilidade um pouco maior, ele pode ter um pouquinho realmente de tontura. E se vocês prestarem atenção dentro do voo, é a hora do pouso, da decolagem, que as crianças muito pequenas começam a chorar mais. Não porque elas estão tontas, mas é porque ele tem um negocinho que liga o ouvido com o nariz, chamado tuba auditiva,
e não está madura o suficiente e ela começa a chorar por causa disso. Então, essas oscilações de movimento podem realmente ocasionar. Tanto que é muito comum a gente ver dentro do avião o saquinho de vômito, porque alguns pacientes passam mal durante pouso, decolagem e turbulências. Então, sim, isso é muito importante e sim é considerado uma cinetose porque é um veículo em movimento. Legal. Vitor, Covid e tontura. Tem alguma relação? Você tem observado alguma coisa no consultório? Ótima pergunta. Isso é uma coisa que vem acontecendo. Eu até digo para os meus alunos, vou até mandar um abraço para os que estão me assistindo aqui, já vi alguns. Covid eu já vi de várias formas. Inclusive, eu até parei de dizer em medicina porque eu já vi de tudo, porque eu sempre me surpreendo com a novidade. Então, medicina tem esse nuance de sempre te surpreender de formas positivas, formas negativas, formas intelectualmente desafiantes, mas o Covid eu já vi se manifestar de várias formas e uma delas é a tontura. Vi um caso isolado somente do paciente abrir no Covid como primeiro sintoma tontura. Não foi a primeira coisa que a gente pensou, depois ele evolui para sintomas gripais. Mas o Covid, a gente sabe que na fisiopatologia dele, ou seja, na maneira que ele gera a agressão no nosso organismo, ele tem uma predileção pelo nosso nervo. O nervo que eu digo não é nervo de emoção, não. Também o Covid ele mexe com as emoções. Isso é óbvio porque tem mil coisas para a gente discutir se fosse entrar nesse nível. Mas ele tem predileção pelos nossos nervos. E um dos nervos que o Covid pode afetar é o nervo do equilíbrio. O nervo do equilíbrio é um dos componentes do nosso equilíbrio. A gente precisa de um labirinto, de uma visão e de um tato que funciona de uma forma direitinho. Então, o nervo que ele vai pegar o nosso labirinto, ele pode ser afetado num quadro de Covid. Então, no Covid agudo, ou seja, o Covid recente, ele pode se manifestar com tontura, pode se manifestar com alteração de equilíbrio. No Covid crônico leia-se, aquele paciente que teve Covid, se curou, mas está com o chamado de Covid longo, eu acho que é o termo mais correto, ele pode também ter uma tontura mais persistente. O que eu vejo é que na maioria dos casos a gente consegue muitas vezes reabilitar o paciente. E tem um outro plus que graças a Deus nessa terceira onda a gente viu bem menos, é aquele paciente que fica grave. Paciente que fica grave, que vai para UTI, que fica entubado, que perde massa muscular, que tem que reaprender a andar, ele naturalmente vai ter um distúrbio de equilíbrio. A gente precisa abordar isso também para poder realmente otimizar. Então, sim, é comum o paciente ter queixa de tontura no começo do quadro, no meio do quadro e após o quadro, de formas conjuntas ou isoladas. Tudo isso pode acontecer, mas eu jamais gosto de tirar a esperança dos meus pacientes. Então, isso não quer dizer que é um caminho sem fim, não quer dizer que é uma coisa para sempre. Quer dizer que é uma coisa que a gente precisa abordar, ver com carinho. Alguns pacientes vão conseguir ter uma resposta mais rápida, outros uma resposta mais demorada. Mas graças a Deus o que a gente vê é que a maioria consegue ter algum grau de recuperação. Acaba evoluindo bem, né? Que a gente observa. E com relação aos exames, Vitor, muitas vezes a gente é procurado aquela pessoa que está querendo fazer algum exame para meio que provar que aquilo é um quadro de tontura, labirintite, né? Como muitas vezes chegam dizendo. O que que existe de exame hoje em dia para a gente avaliar a tontura? Perfeito. A otoneurologia, recapitulando para quem entrou agora na nossa live, que é a área da otorrino que vai cuidar das doenças da tontura, vai cuidar de zumbidos e algumas perdas auditivas, principalmente nesse grupo todo, ela envolve vários exames, são camadas de exame. Da mesma forma, eu volto para a analogia do sapato. Tem paciente que calça 41, eu vou dar o sapato 41. Vai ter paciente que calça 38, eu vou dar o sapato 38. Então, existem exames que eu vou indicar para avaliar o labirinto. Existem exames que eu vou indicar para avaliar. E dentro dos exames que avaliam o labirinto, eu tenho vários exames. Então, eu posso pedir um exame de audição, eu posso pedir um exame que avalia o canal do labirinto especificamente responsável um dos canais responsáveis pelo equilíbrio. Eu tenho outro que já avalia de uma forma mais geral, mas tem suas limitações.
Eu posso, às vezes, pedir, dependendo da minha suspeita, um exame de ressonância. E exame de ressonância tem que contextualizar, porque eu não posso pedir para qualquer pessoa. Por exemplo, tem paciente que não gosta de entrar na máquina, então eu tenho que dizer, olha, eu estou pedindo esse exame é por isso, tem esse motivo. Existem exames como, por exemplo, a posturografia, que é um exame novo, que a gente avalia outras vias relacionadas ao equilíbrio, que são importantes, isso é bom até para triar chance de queda em idoso. Existem exames que a gente vai avaliar a parte metabólica, então, por exemplo, eu avaliar como é que está o perfil glicêmico daquele paciente, o perfil de tolerância à glicemia daquele paciente, são opções. Então, assim, se você me perguntar qual é o melhor exame, eu vou dizer com muita humildade, não sei, porque na verdade a medicina, de uma forma em geral, ela funciona como um quebra-cabeça. Então eu tenho, por exemplo, uma boa consulta que eu fiz com o meu paciente, entendi aquela queixa dele, fiz um exame físico adequado para aquela queixa. A partir dali, eu vou pedir um exame direcionado para aquilo ali. Para alguns pacientes, eu vou começar com um exame, para alguns pacientes, eu vou começar com outros exames. Então, eu tenho todas essas camadas de opções para fazer com ele. Como eu sei? Avaliando. Não existe, né? Aquele carimbão assim, você tá com tontura, você vai fazer isso, isso e aquilo. É como você falou, tem que entender primeiro o que que a pessoa está sentindo, a partir disso você vai ter algumas suspeitas e a partir de então é que você vai determinar quais são os exames que são importantes para aquela pessoa, né? Bom, qual a dica, Vitor, que a gente pode dar para aquela pessoa que sentiu tontura, está em casa, o que que ela pode fazer ali de imediato para tentar controlar, mitigar esse desconforto que a tontura está causando para ela? Ótima pergunta. Eu, particularmente, não sou fã da automedicação. Particularmente, eu também não sou a favor da pessoa. Já vi isso acontecer, tá? Eu só estou reproduzindo. Então, assim, minha vizinha toma esse remédio aqui, eu vou tomar também. Calma. Medicação ela tem efeito colateral, medicação ela tem que ser bem indicada. Então, assim, o paciente está na primeira crise de tontura. É um sintoma leve, isso a gente tem que separar. É um sintoma intenso? Se for um sintoma intenso, eu não tenho nem o que falar. Tem que procurar uma avaliação médica. Porque, por exemplo, aqui muita calma com o que eu vou dizer. Para vocês que estão nos assistindo que não são da área da saúde, tontura pode ser um AVC, mas é a maioria? Não, não é a maioria. Então, assim, não vamos para o 8 nem para o 80. Nem vamos negligenciar e nem vamos também sair correndo de uma forma desesperada, Deus o livre causar um acidente de trânsito. Então, assim, a tontura, ela merece ser avaliada. Aí tem que ver, no primeiro momento, uma questão de time, dada a intensidade, a frequência. Então, por exemplo, tontura que fica o tempo todo vindo, o tempo todo vindo. Às vezes vale a pena a pessoa ir num atendimento hospitalar para pelo menos tomar uma medicação sintomática, para ter aquele controle naquele momento. E aí, no segundo tempo, fazer um exame ou ir numa consulta programada para ver aquilo com calma. Então, assim, a gente tem realmente essas opções e saber realmente o momento de ir é importante, né? E realmente, João Paulo, acho que essa sua pergunta foi muito feliz porque nos tempos atuais que a gente viveu, que nessa última onda agora, que a gente teve uma sobrecarga do sistema de saúde, graças a Deus, a maioria com quadros leves de sintomas gripais, alguns pacientes ficaram com receio de procurar avaliação em quadros de tontura agudos, ou seja, tontura que iniciou de uma forma inicial com medo de pegar gripe. Então, tudo isso a gente tem que realmente contextualizar. Não tem aquela receita, mas uma coisa que eu digo é, nunca teve tontura na vida e foi uma tontura intensa, não guarde, vá, procure uma avaliação. Isso realmente é importante. Se for uma tontura mais leve, que passou, que foi um fato isolado, aí não, marca uma consulta com calma e por aí vai. Legal. E para essa pessoa que sentiu essa tontura em casa, Vitor, já valeria a pena ela se privar desses alimentos que a gente conversou, como o café, como o chocolate e alguns refrigerantes? Isso sim. Normalmente eu tento preparar os meus pacientes para o Natal, né? Então vai estar lá na ceia de família, servindo peru de Natal, vai ter lá o pavê, vai ter a piada do pavê também, vai ter o brigadeiro, vai ter o vinho pode dar tontura também, queijo pode dar tontura, mas é aquele negócio, se o paciente está bem controlado, vá com moderação, coma e seja feliz, óbvio, sabendo que aquilo ali pode dar uma piorada.
mas está na crise, segura a alimentação. E outro parênteses, tá? Eu não estou entrando no mérito, não é minha área, eu não vou opinar sobre isso. Se o jejum intermitente é bom para emagrecer, mas para o labirinto especificamente, jejum maior do que 3 horas não é bom. Então, se o paciente, tem pacientes que toleram muito bem, obrigado, o jejum, mas não é muitas vezes o que eu verifico por aí. Então, o que eu vejo muitas vezes é paciente, isso é muito comum acontecer em consulta, o paciente acorda às 5h30 da manhã, aí se alimenta que horas? 8h30 da manhã. Então, olha só, 6h30, 7h30, 8h30. Passou a noite dormindo. Eu não tenho coragem de chegar para um paciente meu e dizer assim, acorda de noite para comer. Não vou reparar. João Paulo, que é uma sumidade na parte de medicina do sono, eu jamais tenho coragem de prejudicar o sono dos meus pacientes. Eu não vou dizer acorda para comer. Não, isso não é fisiológico, isso não é o normal. Mas acorde com uma fruta e depois faça a sua refeição normal, não com 3 horas de diferença. Aí depois você fez sua refeição, coma novamente a cada 3 horas. E assim, não estou pedindo para você fazer uma refeição imensa, volumosa, são pequenas porções, mas que isso evita o jejum prolongado. Então, para labirinto em pacientes mais sensíveis, é prudente evitar o jejum maior do que 3 horas. Da mesma forma que o consumo de cafeína, da mesma forma que o consumo de chocolate, da mesma forma que o consumo de doce, principalmente o carboidrato de alto índice glicêmico. E só recapitulando para quem entrou agora, que é aquele tipo de carboidrato que a pessoa come e eleva o açúcar no sangue rápido. Ah, é só açúcar, é só doce? Não, pão, por exemplo, arroz branco, por exemplo. Tudo isso também é importante que a gente aborde num contexto todo. Então, dá para perceber pela nossa conversa que o paciente não é só uma tontura. Primeiro que eu não gosto de denominar o paciente pela queixa, mas a queixa da tontura, ela não envolve só a tontura. A notícia ruim é essa, ela não envolve só a tontura, mas a notícia boa é, pensem comigo, você está trabalhando na sua alimentação, você está trabalhando no seu estilo de vida, não vai ser só a tontura que vai se beneficiar, vai ser o sistema cardiovascular, vai ser a parte endocrinológica, vai ser tudo, vai diminuir a ansiedade o esporte ele libera endorfina, que é uma substância que reduz o nosso estresse, então a gente tem tantos ganhos quando a gente muda o nosso estilo de vida, por isso que é a magia da medicina, né? Às vezes a gente mira num canto, acerta no canto e acerta em outros cantos também. Então tem todos esses cenários para se trabalhar. Já que você puxou essa questão da dieta, Vitor, eu vou explorar aqui um pouquinho mais. Dietas, por exemplo, são hiperproteicas, tá certo? Aquela pessoa que está comendo muita proteína. Pode chegar a fazer mal também, aquela pessoa que está restringindo muito os carboidratos, os açúcares, né, as massas. Isso também tem alguma relação com tontura? Mais uma vez a gente entra naquela frase que eu acho que vale para tudo, não só para tratamentos. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então o que que acontece? Se eu faço uma dieta que é só proteína, tchau carboidrato, eu estou falando para tontura, tá? Não estou entrando no mérito de emagrecimento. A gente sabe que existem muitas controvérsias nessas dietas, mas para a tontura, o que é que vai acontecer? O paciente come pouco carboidrato. Existe a hipoglicemia, que glicemia é o nível de sangue, o nível de açúcar no nosso sangue, e a hipoglicemia é quando o açúcar no sangue ele está baixo. Então, uma das manifestações de tontura que o paciente vai ter, nesse caso, ele pode referir assim, olha, eu fico tonto de manhã cedo, que normalmente a pessoa dormiu à noite, como eu disse, à noite a pessoa não se alimenta, mas ela se expõe a um jejum, não está comendo muito carboidrato, e aí de manhã cedo ela tem uma tontura em padrão de turvação visual, a vista dá uma borrada. Então, a baixa de carboidratos, isso pode acontecer também. Essa, para mim, é a consequência imediata que eu já enxergo no excesso de proteínas em detrimento de carboidratos. Mas aqui, repito, eu estou falando do ponto de vista otorrinolaringológico, de tontura, especificamente como que isso pode influenciar no equilíbrio se manifestar dessa forma. Legal. Essa questão da turbação visual, Vitor, acontece algumas vezes também naquela pessoa que está fazendo a atividade física. Seria mais ou menos a mesma ideia? Uma das ideias. Então, o que é que acontece?
Na maioria das vezes, é que é para consolar quem nos assiste, caso eventualmente tenha apresentado quadro de tontura, na maioria das vezes são quadros de fácil abordagem e fácil controle. Ah, então de boa, estou com tontura, não preciso ir no médico. Calma, vá no médico. É importante você ser avaliado. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é importante que a gente realmente tenha esse panorama geral. Então, pessoa que está lá na academia, fazendo abdominal de manhã cedo, ou fazendo alguma atividade física, o que acontece? A tontura pode ser uma das causas da própria hipoglicemia. O açúcar no sangue baixinho é uma causa. Pode ser a doença dos cristais, a VPPB? Pode, porque vamos lá, a pessoa está fazendo abdominal, aí levantou. Como é que funciona a doença dos cristais? Nós temos uns cristalzinhos aqui na cabeça, aqui de um lado tem, do outro lado também tem. Se o cristal desse lado, são vários, mas se os cristais desse lado saíram do lugar, esse lado manda uma informação para a cabeça, esse lado manda uma informação diferente para a cabeça. Na nossa cabeça chega, certo, qual é o lado que está certo? É o direito ou o esquerdo? E aí vem a tontura. Aí a pessoa deita, passa a tontura. Por que passou? Porque alguns cristais se depositaram e também porque o grande gatilho da tontura é o labirinto que não funciona direito. Então essa é outra causa. Numa condição mais rara, a gente tem uns receptores de pressão aqui do pescoço que eles também podem se alterar, que é o que a gente chama de hipotensão ortostática, síncope vasovagal. Isso também é uma causa de tontura que também merece ser abordado. Também é um tratamento que a gente consegue ter controle. E dentro de Legal. todas as possibilidades. E a própria causa metabólica, como eu comentei. Vou passar aqui duas perguntas que fizeram, Vitor. Estão pedindo uma dica para a pessoa que sente a tontura no avião, né? Que tem o quadro da cinetose no avião. Você deu a dica no carro, que é olhar para um ponto fixo. Tem alguma dica específica para aquela pessoa que está lá no avião? Então vamos lá, dentro do avião se aplica a mesma filosofia do carro. Então tá lá, o avião tá oscilando e tal. Tente fixar um ponto dentro do avião. Não vá procurar olhar para a nuvem, porque a nuvem está se mexendo junto com o avião. Aí vai ser mais mexendo. Então, ao invés de ajudar, faz é atrapalhar. Então, fixar um ponto. Se for num voo noturno, tente apagar as luzinhas, baixar a poltrona, se máximo que der. A gente sabe que alguns aviões a pessoa baixa praticamente isso, mas se for você consegue baixar, baixa a poltrona também. Você consegue ter um certo repouso. Se você tem esses quadros com recorrência, aí você pode andar com alguns medicamentos e tal, mas aí o medicamento, óbvio que eu não vou prescrever numa live, porque isso tem que realmente ser avaliado, individualizado e contextualizado de acordo com cada paciente. Mas se o paciente tem isso com recorrência, algumas pessoas chegam até a levar o medicamento no voo e tomam, algumas pessoas tomam de forma preventiva, mas é caso a caso. Precisa ser avaliado, ser entendido, saber se isso se aplica. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, uma das medicações mais famosas que tem para controle de tontura pode aumentar a pressão intraocular, a pressão do olho. Aí lá vai o paciente abrir uma crise de glaucoma no meio do voo. E tá no voo. Assim, então, assim, por isso que eu gosto realmente de que o paciente ele seja avaliado e a gente contextualiza. Então, o avião se enquadra no veículo em movimento perfeitamente. Aí deixa eu te Seria esse perguntar, cenário. Vitor. Então, essa pessoa que está lá fixando o olhar, onde é que ela pode fixar o olhar? Ela pode fixar, por exemplo, num livro, num Kindle da vida, num smartphone, em algum tablet? Essa pergunta foi sensacional, João Paulo. Então, o que é que acontece? O problema do livro e do Kindle, principalmente, não do Kindle especificamente, vamos chamar dos e-readers, né? Uhum. Desses dispositivos que a gente usa para leitura, é que ele joga um estímulo luminoso. E o estímulo luminoso, em algumas crises de tontura, ele pode ser ruim. Então, o que eu oriento é não tenta ler. Tenta pôr uma músicazinha relaxante, num volume baixo. Pode fechar o olho também, é uma opção. Tem quem bote aqueles tapa-olho para dormir, é uma opção também. Mas se você realmente quiser ficar de olho aberto, pode tentar fixar, por exemplo, na cadeira da frente ou na sua cadeira. Mas não tenta gerar um estímulo luminoso, não, porque isso pode não ser bom. E as tonturas na gestação, Vitor, tem alguma relação? Fica mais frequente, fica menos frequente?
Ótima pergunta também. O que acontece na gravidez? Na gravidez, a gente tem uma mudança no volume de sangue que circula na mulher. Isso varia de acordo com as fases da gravidez. E assim, da mesma forma que... Qual é o princípio disso? Por que precisa mudar o volume de sangue? Porque precisa circular sangue para o bebê se nutrir. Só que isso termina se Uhum. repercutindo em outros cantos. E como eu disse, o labirinto ele é realmente um pouco sensível a essas alterações. E aí, algumas pacientes na gestação, elas podem também ter uma exacerbação de crise de tontura. E além disso, o metabolismo de algumas substâncias, como os carboidratos, os açúcares, pode se alterar também na gestação. Tanto que algumas pacientes abrem quadros de diabetes gestacional. E uma das manifestações pode realmente ser a tontura. E aí, como é que funciona a conduta nesses casos? Primeiro, você tem que ser muito parceiro do obstetra da paciente em questão e realmente fazer esse tratamento multidisciplinar para a gente poder otimizar o controle. Mas sim, realmente pode acontecer as alterações de tontura na gravidez. Legal, Vitor. Impressionante como o tempo passou rápido aqui a gente conversando, viu? Eu vou abrir aqui para se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? Mas eu já queria que desde já agradecer a todos que entraram e participaram, que nos assistiram, né? Apareceu aqui mais uma dúvida aqui da Artemisia. Pronto. Se tem alguma relação à questão da tontura e da pressão baixa, Vitor? Perfeito. Eu já aproveito e vou responder, se você me permitir, a pergunta do nosso amigo Ismael. Mas Uhum. tontura e pressão baixa. Que acontece? O paciente está lá com o antihipertensivo, aí precisou fazer um ajuste de dose. Então, muitas vezes o paciente vai referir aquela baixa de pressão, não precisa nem ser hipertenso, não, pode até ser aquelas pessoas que baixam a pressão normalmente, como uma turvação visual. Ah, eu tô meio tonto e tal, aí sentei e melhorou. É uma manifestação. Sim, existe uma relação de tontura e pressão baixa e é uma das manifestações. O Ismael está até perguntando aqui sobre a pessoa querer viajar para a Disney, né? Então, o que acontece? Na Disney, a gente sabe que tem aquelas montanhas russas e é difícil você não ficar tentado aí. Aí vamos lá. Tem dois tipos de montanha russa que estão ganhando espaço. A montanha russa clássica, tradicional, que é aquela que dá não sei quantos mil loopings e tal, beleza. Óbvio que ela vai estimular o labirinto, né? Então, assim, se você é uma pessoa um pouco mais sensível, e normalmente o que é que a pessoa faz no parque? Tá lá, o picolé do Mickey, chocolate, açúcar, aí, eu tô aqui de férias, né? Aí o picolé tá olhando pra você, você olhando pro picolé, você vai. Então, é isso, mas é um estímulo. Então, assim, se o paciente tem uma tendência a mais para ter tontura, tem que tomar esse cuidado. E o que acontece? Existem agora uns tipos de montanha-russa que tem estímulo visual, que você bota uns óculos 3D, ou tem um efeito 3D de uma tela gigante. Agora eu não sei com a pandemia, parece que tiraram um pouco mais disso, mas isso é outro estímulo. Então, assim, depende de como a pessoa vai tolerar aquilo no parque, né? Algumas pessoas tomam um medicamento já prescrito por algum colega médico e fica tudo bem, mas outros nem tanto. Outros não conseguem nem olhar para a montanha-russa que passa um pouco mal e é o jeito de brincar na xícarazinha mesmo. Aí tem mais duas perguntas aqui, Vitor. Chiclete realmente ajuda no avião ou é mito? Chiclete ajuda para abrir a tuba auditiva, porque a gente faz uma manobrinha para abrir a estrutura que liga o ouvido com o nariz, e aí ajuda realmente a desentupir o ouvido. Para tontura não tem tanta ação, não. É, Para evitar isso daí, né? Realmente é uma isso. boa mastigar para o bebê, né? Se ele puder realmente sugar, seja mamadeira, se ele Sim, puder mamar, realmente ajuda bastante isso daí. E tem uma dúvida aqui, Vitor, que tenho tontura, mas quando boto óculos de grau, passa. O que que pode ser? perfeito. Então, assim, para a gente ficar equilibrado, a gente precisa de um labirinto funcionando, a gente precisa de um tato funcionando e de uma visão funcionando. Então, pacientes com alterações visuais, uma das manifestações pode ser a tontura. Então, por isso que sim pode acontecer. Lembrando que a cardiovascular pode ser uma turbação visual também.
Legal, muito legal. Bom, gente, a live vai ficar gravada, né, no nosso Instagram, vai ficar também aqui no nosso site, tá certo? Enviem para quem vocês acham que essa live foi interessante, que possa, realmente, a pessoa possa se beneficiar, né? E a gente pede que vocês sigam a clínica aí que a gente vai trazer o Dr. Vitor também, Fala o seu perfil, Vitor. DR É DR Vicky Gondim. O Vitor Gondim tem muita informação interessante aí sobre a autoneurologia, o mundo aí das tonturas, de zumbido também, as questões auditivas, tá certo? Então a gente pede que vocês sigam a gente, que daqui 2 semanas a gente vai voltar com algum tema aí que vocês escolherem. Vitor, muito obrigado pela sua participação, né? Você realmente tem um talento nato aí para ensinar, foi uma aula praticamente aqui, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a honra, é um prazer estar trocando ideia com um colega que eu admiro tanto e com um público tão participativo. Então foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo caso precisem. Teremos outras lives, Vitor, com você, com certeza, viu? Muito obrigado. Obrigado, gente, para você que não Boa noite assistiu. a todos. Obrigado. Boa noite.